Olá, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um momento devocional da Congregação Evangélica Luterana Cristo Redentor, aqui de Copacabana, no Rio de Janeiro. Que Deus Pai, Filho e Espírito Santo abençoe o nosso meditar na sua palavra. Hoje eu quero convidar você a meditar nas palavras do Salmo 106, um salmo que fala sobre a graça de Deus e a ingratidão de Israel. Esse salmo, ele contrapõe duas formas de ser. A forma de Deus agir, atuar, o que está no seu coração, no seu íntimo e como ele atua junto ao povo, e também a resposta do povo de Deus. Como é que o povo de Deus agiu, talvez haja até hoje. Então eu quero convidar você nessa reflexão, vamos chamar assim, uma reflexão dualista, né? De um lado o povo agindo, do outro lado Deus agindo. Como é que funciona essa relação? Quem é fiel, quem é infiel. Enfim, nós queremos olhar para o texto e ver aqui algumas características que mostram como é o nosso Deus e mostram como é o povo de Deus, nós que confiamos em Deus. Será que somos parecidos com o que o salmista descreve aqui? Quero te convidar a olhar para dentro de você e ver exatamente como é a sua resposta à ação de Deus na sua vida, se é parecida com isso, se algumas vezes nós não somos iguaizinhos aos nossos pais, os pais que estão aqui na Bíblia, os nossos antepassados. Então eu começo olhando para o Salmo 106, Salmo 106, que fala sobre a graça de Deus e a ingratidão de Israel. Veja como ele começa o Salmo. Aleluia! Deem graças ao Senhor. E aí eles dão uma lista de motivos por que dar graças ao Senhor. O primeiro deles é porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então Deus é um Deus de misericórdia, um Deus generoso, um Deus amoroso. No versículo 2, ele aponta para os fatos poderosos realizados por Deus. Ele vai citar, por exemplo, quando Deus abriu o Mar Vermelho e libertou o povo de Israel dos seus inimigos e fez com que o mar engolisse os seus inimigos, por exemplo. Ele vai lembrar da terra prometida que Deus prometeu e entregou ao seu povo. Ele vai lembrar dos grandes feitos do Senhor. No versículo 4, ele destaca que Deus é bom, é bondoso. Ele fala: lembra de mim, Senhor, segundo a tua bondade. Vista-me com a sua salvação. Ou seja, o salmista lembra a todos nós que a nossa salvação é um presente proveniente do amor, da bondade de Deus, o que nós chamamos da graça de Deus. Então, nesses versículos do 1 ao 4, ele aponta para a misericórdia de Deus, para os feitos poderosos realizados por Deus em favor do seu povo, pela bondade e pela salvação que vem pela graça de Deus. Olha que maravilha. Do 1 ao 4 ele aponta para as grandes coisas que Deus tem feito e ele pede que Deus ouça a sua oração para que a prosperidade dos seus escolhidos, a alegria, ela volte a reinar no coração das pessoas. E agora ele aponta do 6 ao 7 para algumas características do seu povo, do povo de Israel. Primeira delas: pecamos como os nossos pais, cometemos iniquidades, procedemos mal, não entendemos as suas maravilhas, não lembramos das misericórdias de Deus, foram rebeldes contra Deus. Veja que em 2 versículos ele aponta para 6 tipos de pecado que o povo de Israel cometeu e que nós cometemos. Enquanto Deus é misericórdia, realiza fatos poderosos para o nosso benefício, é bondoso e a sua salvação vem dele e gera em nós a salvação, como é que nós respondemos? Pecando, cometendo iniquidades, procedendo mal, não entendendo as maravilhas de Deus, não lembrando, não sendo gratos pelo que Deus já fez. Normalmente a gente cobra, me dá, e a gente esquece de dizer muito obrigado por tudo que o Senhor já me deu. E aí olha como é que Deus, mesmo o salmista reconhecendo, mesmo o salmista mostrando para Deus que são pecadores e reconhecendo que o que eles merecem é o castigo, veja como é que o salmista expressa a ação de Deus. Mas Deus o salvou por amor ao seu nome,
para lhe revelar o seu poder. Ele repreendeu o Mar Vermelho. Olha, Deus, em vez de olhar e nos punir, Ele vem ao nosso encontro para salvar e redimir. Punir ou redimir? Deus escolheu redimir, perdoar, zerar a nossa dívida. E Ele faz isso constantemente na história da humanidade. Desde Adão e Eva, Ele redime, Ele promete a salvação. E mesmo diante do conhecimento que nós temos disso, mesmo o povo de Israel, aqueles homens e aquelas mulheres que viram Deus abrir o Mar Vermelho, qual foi a resposta do povo de Deus? Qual foi a resposta? Olha o versículo 14. Entregaram-se à cobiça no deserto, puseram Deus à prova. No 16, tiveram inveja. No 19, adoraram o ídolo. 21, esqueceram-se de Deus, seu Salvador. Veja de novo, a gente viu ali nos primeiros versículos como nós somos, como o povo de Israel era. Pecador, não entenderam os feitos misericordiosos de Deus, esqueceram das misericórdias e das obras de Deus. Deus reagiu como? Como diz no versículo 8, salvou por amor do seu nome. E aí fez com que o povo entrasse pela caminhada no deserto. E ali na caminhada do deserto, em vez do povo ser grato a Deus e viver em obediência a Deus e em gratidão no seu coração, eles fizeram tudo isso. Entregaram-se à cobiça, tiveram inveja, adoraram ídolos, a idolatria, se esqueceram de Deus, o seu Salvador. E qual seria a resposta de Deus? Versículo 23. Deus os teria exterminado, como tinha prometido. Mas algo mudou. Se Moisés, seu escolhido, não tivesse intercedido, ou seja, Deus ouviu a oração de Moisés. E por amor, por pena, por misericórdia, qual foi a resposta de Deus? Perdoou. E agora de novo, no 24, além de terem motivos para ser exterminados, e só não o foram porque Deus atendeu o pedido de Moisés, o povo que ia receber um grande presente. Imagina você, escravizado, numa terra estrangeira. Vem alguém, te liberta e te conduz e te promete, dizendo assim, você vai receber uma terra que será sua. Eu vou te dar de presente. É tudo que uma pessoa quer. Um lugar para morar, um lugar seu, onde ela tenha liberdade, onde ela possa construir a sua vida. A gente vê pelo mundo campos de pessoas que estão sem a sua casa, seja por causa da guerra, seja por uma enchente, pessoas que estão abrigadas. O que mais elas desejam? A sua casa, ter um lar. E o povo de Israel, então, quando vai receber o lar, a terra prometida, envia espias, e esses espias desprezam a terra aprazível, não deram crédito a Deus. Pelo contrário, murmuravam contra Deus. Quantas e quantas vezes eu e você não murmuramos contra Deus? Não nos queixamos daquilo que Deus nos deu. Seja da nossa família, seja do nosso relacionamento, seja da nossa alimentação, seja da nossa renda, seja da nossa igreja. Enfim, a gente murmura e reclama o tempo todo. Parece que nunca estamos satisfeitos. Parece que dentro de nós habita um bichinho que sempre quer mais, me dá e quer mais e quer mais. E não somos só nós, essa é a história do mundo, do ser humano. Não ouviram a voz do Senhor, diz no versículo 25. E olha o quão grave são essas atitudes, que muitas vezes a gente acha que não é grave. Murmurar contra Deus, esquecer de Deus, esquecer de agradecer, esquecer de no dia do descanso vir adorar ao Senhor na igreja. Sempre estamos ocupados, cheios de compromissos. Quando der, eu vou. Olha o que o salmista diz no versículo 29.
Assim, com tais ações, provocaram a ira de Deus. No versículo 40, o salmista continua: por isso, acendeu-se a ira do Senhor contra o seu povo, e ele abominou a sua própria herança e os entregou ao poder das nações. Isso aconteceu no que é chamado exílio babilônico. O povo de Israel, a partir ali do 5º século, nunca mais teve a sua terra prometida. Tudo isso que eles fizeram, acarretaram nisso aqui. Provocaram a ira de Deus. O Senhor permitiu que eles fossem desterrados novamente. Foram levados para o exílio da Babilônia, Nabucodonosor. Depois foram dominados pelos assírios. Depois foram dominados pelo Império Persa. Depois voltam para Israel, por um tempo se tornam fiéis a Deus, mas logo também já estão sobre o domínio, sempre sobre o domínio externo. Quando Jesus chega aqui, quem é que mandava em Israel? Pôncio Pilatos, governador de Roma. O Império Romano dominava. Tudo por quê? Pelas ações que fizeram, como diz o nome. Assim, com tais ações, provocaram a ira do Senhor. Deus é um Deus de amor, generoso, mas Ele também se ira com a nossa rebeldia. Ele também lamenta as nossas decisões, as nossas ações erradas, e elas trazem consequências. Veja aqui o que aconteceu. Mas Deus não desiste de nós. Como diz o verso 43, muitas vezes os libertou. No 44, Deus olhou para eles quando estavam angustiados, ouviu o clamor, lembrou-se a favor deles da sua aliança e se compadeceu. Deus é bom, Deus é generoso, fez uma aliança conosco no dia do nosso batismo. Vocês estão vendo aqui atrás de mim a pia batismal? Aqui. Opa, aqui, ó, atrás de mim. Aqui está ela. Numa pia batismal, Deus fez uma aliança. E nós recebemos da parte de Deus o seu amor, a sua fé, a graça. E Ele quer continuar sendo gracioso conosco. Por isso que a gente possa, na nossa vida também, terminar como o salmista terminou, dizendo: bendito seja o Senhor, Deus de Israel. E que todo o povo diga aleluia, amém. E que peçamos, como diz o salmista no versículo 44, salva-nos, Senhor, nosso Deus, congrega-nos dentre as nações, para que demos graças ao teu santo nome e nos gloriemos. Deus é bom, fez uma aliança conosco. Olhe atrás de mim a cruz. É o maior símbolo do amor de Deus por você. Ele entregou Jesus para que você e eu sejamos salvos. Vamos orar pedindo perdão a Deus das nossas ações. Querido e bom Deus, eu quero te pedir perdão pelos meus pecados, pelas minhas iniquidades, pelo mal que eu cometi. Muitas e muitas vezes esqueci da tua bondade, não fiz o que é bom aos teus olhos, esqueci de colocar em primeiro lugar a tua palavra, o reino de Deus. Perdão, Senhor, fortalece-me na fé, ajuda-me a andar nos teus caminhos, hoje e sempre, por amor de Jesus. Amém. Eu estou com uma camiseta da vivenciar.net. Já conhece esse site? Visite vivenciar.net. Ali há muito conteúdo para você e para os seus amigos, conteúdos que vão ajudar você na sua caminhada, sobre vários temas que fazem parte da nossa vida. Momentos de dificuldade que ali podemos encontrar orientação e consolo. Vivenciar.net, www.vivenciar.net. É um projeto da Hora Luterana, da nossa igreja. Então que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Um abraço, que Deus abençoe e guarde a você.